Para você ter uma noção, né, se a gente pegar aí nos últimos 9, 10 anos, você vai conseguir encontrar na bolsa um retorno médio aí nessa faixa realmente, né, dos 12% ao ano, né, algo nesse sentido. Só que quando você olha para a nossa renda fixa, acaba não sendo um retorno tão interessante. Só que mesmo tendo esses 12 a 15% ao ano, você vai perceber que há alguns anos o retorno ele é muito mais alto. Então não basta você simplesmente comprar um investimento passivo e ficar com o dinheiro parado ali, né? Muitas vezes você vai precisar movimentar ele, né, para você aproveitar oportunidades de retorno mais alto e sair antes que haja algumas quedas de mercado. Né? Inclusive um investidor muito famoso, ele fala de uma das primeiras regras de investimento dele é não perca dinheiro. E a segunda regra dele, se eu não me engano, é lembre-se da primeira. Por quê? Se você evitar perder dinheiro, você já vai estar na frente da maioria dos investidores. E por último, e não menos importante, é um investimento que não é tradicional e ele acaba não sendo muito considerado como mercado financeiro. Ele acaba sendo um investimento considerado mais uma economia real, né? Quando eu falo economia real é porque o seu dinheiro ele vai estar voltando para o mercado mais físico, né, com pessoas, que é o quê? É o investimento em empresas. Então você investir numa startup, que é uma empresa inovadora de tecnologia, você investir num private equity ou venture capital, também são mais ou menos startups, né, são empresas que estão em fase de crescimento, porque quando você investe numa empresa em fase de crescimento, muitas vezes você vai obter um retorno não simplesmente desses 10, 15% ao ano. Você vai conseguir obter, às vezes, até mesmo 100% ao ano. Só que esse retorno ele demora para aparecer. Né? Não é possível você obter um retorno em startup, até é possível, né, mas é muito difícil, você obter o retorno, por exemplo, em uma startup, aplicando somente por 1 ou 2 anos. Geralmente os fundos que investem em startup, para você ter uma noção, eles têm um prazo de duração aí de cerca de 10 anos, prazo médio de 8 anos. Por quê? Porque eles querem multiplicar o capital deles por 5, 10, 20 vezes. Tem empresas, por exemplo, um Facebook da vida, que se você pegar o capital inicial investido e for ver o valor de capital dele 10, 15, 20 anos depois, foi uma multiplicação de mais de 100 vezes o patrimônio. Então, esse tipo de investimento em startups também permite você multiplicar o seu patrimônio exponencialmente. Só que ele tem um fator de risco muito elevado. Se você for pegar a taxa de startups que sobrevivem ao longo de 10 anos, você vai perceber que somente cerca de 5% delas é que sobrevivem e de fato dão retorno. Porque as demais acabam falindo, né? Nem todo negócio está certo. Diversas estatísticas demonstram que é muito difícil a sobrevivência de um negócio. Ainda mais no nosso país, né, com juros altos. E aí volta para aquilo que eu estava falando antes, né, a nossa taxa básica de juros. Se você tem uma taxa Selic básica muito elevada, por exemplo, hoje ali na casa dos 10,75% ao ano, o investidor de startup ele também vai pensar nisso. Ele vai falar assim, poxa, será que vale a pena eu colocar dinheiro numa startup? Porque eu só vou ver o retorno daqui a uns 10, 15 anos. Ou é melhor eu colocar o meu dinheiro numa renda fixa que rende 11% ao ano, 13% ao ano. Então, acaba sendo um custo de oportunidade que os investidores medem. E é importante você medir também. Então, vale agora a gente recapitular quais foram os pontos que eu trouxe como segredos para que você consiga sair dos seus 10 mil reais e alcançar 1 milhão de reais. O primeiro é saber usar os juros compostos ao seu favor. Todo mês, e aí já pulo para o terceiro ponto, investindo o seu capital com disciplina e constância. O outro ponto que a gente falou foi sobre o risco. Então, você investir em produtos de baixo risco não vai te ajudar necessariamente a alcançar o seu objetivo. Muitas vezes, você vai ter que aplicar em produtos de investimento que têm um retorno potencial mais elevado, mas com isso também tem mais risco. E o quarto ponto é exatamente sobre isso, sobre produtos de investimento. Então, se você precisa escolher um produto de investimento de acordo com o seu objetivo de retorno, é importante que você conheça cada um deles, conheça o cenário econômico, como montar uma estratégia adequada para o seu perfil.